Eu tinha prometido que eu não ia tomar remédio quando eu iniciei a terapia. Depois de 6 meses, assim, a psicóloga foi meio que quebrando uma série de crenças que eu tinha sobre remédio. Convenceu, me passou para o psiquiatra. Pela primeira vez durante muito, mas muito tempo, eu senti um silêncio que chegava a ser ensurdecedor. Tipo assim, acostumado com uma coisa na sua vida durante anos e anos e anos. E do nada, você sente uma presença tão grande. Eu sentia felicidade, mas eu sentia tristeza. O vídeo do Davi é um exemplo claro do que acontece quando um psicólogo ou uma psicóloga consegue direcionar o seu trabalho de uma maneira tal a promover no paciente uma força capaz dele não só enfrentar as suas crenças disfuncionais, mas aquelas resistências que têm feito ele caminhar por um sofrimento desnecessário. Existem três coisas nesse vídeo do Davi que eu queria explorar aqui um pouquinho mais com vocês. A primeira é sobre a culpa de não resolver uma questão que a gente sabe que já deveria resolver. Talvez existe uma questão que é relacionada a relacionamento, ao trabalho, a maneira como o nosso humor é flutuante, a maneira como a gente não dorme, precisa de medicamento para fazer absolutamente tudo que você de repente está protelando, que você não está atacando, que você não está resolvendo. O Davi no vídeo fala que quando ele sentiu o efeito da medicação, ao mesmo tempo sentiu tristeza, porque ele se perguntava por que é que eu não fiz isso antes. Essa reflexão também serve para nós, sobre como que está na hora, de repente, de nós fazermos aquilo que precisa ser feito, em ordem de não se sentir também isso, porque é que eu não fiz isso antes. Uma segunda coisa que é muito clara para mim nesse vídeo do Davi é sobre a transformação que acontece quando nós temos clareza de como resolver os nossos problemas, de como encaminhar as nossas questões. Isso é muito importante, porque se você percebeu os outros dois vídeos que eu publiquei anteriormente, você vai perceber que não é sobre saber informação desconexa, aleatória, sobre como o nosso cérebro funciona, sobre por que a gente faz o que faz. Não importa o fato de que nós temos muita informação hoje, muito mais do que saber ter informação ou saber buscar informação, nós precisamos ter a capacidade de obter clareza sobre como resolver os desafios que se aparecem na nossa vida, porque desafios vão ocorrer. Não tem como nós termos uma vida sem desafios. Mas na medida em que nós buscamos ativamente, seja por psicoterapia, seja por mentoria, seja por acompanhamento com pessoas de confiança, na medida em que nós buscamos clareza sobre como melhorar a nossa vida, a gente não vive no arrependimento. A última coisa que eu queria falar tem a ver com o fato de que no vídeo também o Davi fala sobre como não é normal você viver muito tempo em sofrimento, não conseguindo resolver uma tarefa, tendo problemas nos relacionamentos por conta de um transtorno. E aqui eu deixo um desafio para você. De repente, quais são aquelas coisas que você se habituou a conviver com elas? Que não são normais, que você poderia viver sem. Me lembra um caso de um paciente que eu tive, mais de 40 anos, também possuía TDAH e nunca havia tratado. Os seus relacionamentos tinham sido destruídos, o seu trabalho estava às traças e ele simplesmente não sabia mais o que fazer, porque afinal de contas, mais de 40 anos sem conseguir resolver essa questão, sempre protelando, vivendo na anormalidade. Bem, o meu desejo é que você se sinta inspirado por intermédio desse vídeo a fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito e a buscar clareza, porque sem ela a gente anda no escuro, toma decisões ruins, prejudica a nossa própria vida e a vida das pessoas que estão vivendo conosco.